Eu trabalho na HandTalk. Atualmente eu lidero o time de inteligência artificial e para mim é uma honra poder estar aqui falando com vocês, poder trazer um pouquinho do nosso trabalho, falar um pouquinho sobre a história da HandTalk, como que surgiu a empresa, qual é a missão da empresa, por que a gente utiliza inteligência artificial. Então, eu espero que vocês gostem. Pode colocar o slide, por favor? Obrigado. Bom, eu vou começar um pouco com a história da empresa, trazer aqui para vocês um pouquinho de como que a HandTalk surgiu, o porquê que ela existe, né? Então, aqui na foto vocês podem ver vou falar primeiro do Hugo, que é o nosso mascote, né? O Hugo é a cara da HandTalk. Ele nos representa, apesar de que a gente tem outros personagens, que é a Maia, por exemplo. O Hugo, a ideia do Hugo, ela surgiu lá em 2008, né? O Ronaldo, ele é o CEO da HandTalk atualmente. Ele teve essa ideia na faculdade, ainda na faculdade, só que naquela época, em 2008, o smartphone tinha acabado de sair. E não tinha como você colocar um personagem 3D, né, em um aplicativo. E aí ela foi para a graveta e em 2012, né, ele conheceu o Carlos e o Tadeu, e aí eles decidiram, então, colocar a ideia para frente. Então, eles participaram de um evento lá em Alagoas, a gente tal que é alagoana, e aí eles participaram desse evento com um MVP bem simples, e apresentaram a ideia para o pessoal e eles ganharam esse evento. Depois de validar a ideia ali localmente, né, eles disseram, poxa, vamos validar a ideia agora a nível Brasil. E aí eles participaram de um evento chamado Rio Info e reuniu empresas de várias partes do país e eles venceram como ideia mais inovadora lá em 2012. E aí já tinha validado a ideia a nível nacional e aí eles pensaram maior. Então, vamos agora validar a ideia a nível mundial. E aí eles participaram de um evento organizado pela ONU e aí eles estavam competindo com, lá de Alagoas, lá do Nordeste, estavam competindo com a galera do mundo inteiro. Mais de 100 países, mais de 15 mil aplicações. E aí eles conseguiram vencer como aplicativo, melhor aplicativo social, com cunho social, né, do mundo. Isso em 2013. E aí validaram a ideia a nível mundial e aí surgiu, então, a empresa HandTalk, né? De lá para cá, a empresa ela participou de várias outras teve várias outras conquistas. Uma delas, mais recente, a gente foi escolhido pela Google para participar de um evento chamado Google, de um evento não, na realidade de um a Google Org ela selecionou 20 empresas que têm um modelo com inteligência artificial, mas que é voltado para algo social, né? Para alguma coisa que impacta socialmente. E aí a HandTalk foi uma das selecionadas, ela representou o Brasil, então foram 20 empresas selecionadas. Eu tive a oportunidade de participar de um desses encontros, foi muito bacana. De lá para cá, né, a gente foi crescendo gradualmente. Hoje a gente tem cerca de 70 pessoas trabalhando conosco. E em todo mundo tem todo mundo tem muito enraizado em si qual é a missão e o propósito da empresa. Por que a HandTalk existe? Qual o significado? O que a gente faz? Qual é a nossa missão? Aonde a gente quer chegar? Certo? Então, para todos, está bem claro a missão da empresa. E o que a gente quer fazer? Todo dia a gente acorda com sangue nos olhos para resolver
problemas que vai impactar na vida de pessoas. Então, a nossa missão é quebrar a barreira de comunicação, a barreira que existe, né, de comunicação entre surdos e ouvintes. Para algumas pessoas que estão assistindo, talvez isso faça muito sentido. Para outras, pode não fazer tanto sentido. Outras pessoas podem simplesmente não entender esse problema que existe. Isso é totalmente aceitável, né? Então, eu mesmo, antes de ter o conhecimento aqui dentro da empresa mesmo, a gente aprende muito sobre a comunidade surda, eu não tinha ideia dessa barreira que existia entre surdo e ouvintes. Eu via alguns surdos, mas eu olhava e tudo bem, são surdos, e não tinha aquela empatia. Então, a empatia começou, né, com o Ronaldo lá, quando teve a ideia que ele tinha que resolver algum problema, um problema de comunicação. E aí ele conseguiu ter essa empatia. Para vocês terem, para quem não tem esse convívio com o surdo, ou não tem essa ideia desse problema, eu trouxe alguns dados. Então, no mundo existem cerca de 466 milhões de deficientes auditivos. E desse número, 80% depende totalmente da língua de sinal para se comunicar. Então, imagina você é uma pessoa surda e você precisa ir, sei lá, na padaria comprar pão. Uma coisa trivial, né? Para ele é um desafio. Então, essa pessoa ela não vai conseguir especificar exatamente, eu quero um pão doce, por exemplo. Então, ela não vai conseguir ter essa comunicação. E isso é muito problemático. A gente, às vezes, acaba não percebendo essa situação, mas realmente o surdo ele vive numa bolha, excluído. Ele vive como se ele fosse um estrangeiro dentro do próprio país, porque ele só fala a língua de sinal. E a gente, quando a gente vê Libras lá na faculdade, que é uma disciplina que é optativa, você vê lá durante 6 meses, se você quiser, e aquele conhecimento que você adquire ali é esquecido porque você não pratica. Então, infelizmente, a gente não aprende Libras, que é a segunda língua oficial do país. Então, isso é um problema, porque para a gente, ouvinte, é muito mais fácil aprender a língua do surdo do que o surdo aprender português, por exemplo. Outro ponto importante para que vocês tenham uma ideia, muitas pessoas acreditam que a língua de sinal ela é universal, e não é. A língua de sinal ela é cultural. Então, cada país tem a sua língua de sinal, e ela não depende da língua escrita. Como, por exemplo, Brasil, que tem a Libras, e fala a língua escrita é português. Quando você vai para Portugal, a língua escrita é português, mas a língua de sinal ela é diferente da língua de sinal do Brasil. E aí, isso é para qualquer país. Tem país que tem até 2 línguas de sinais. Então, aqui no Brasil existem cerca de 10 milhões de surdos. E, na realidade, isso é um censo de 2010, né? Então, muito provavelmente esse número é muito maior. Então, existe toda essa divisão dessa galera que fica, por isso que a gente chama de barreira de comunicação. Essa galera não consegue ter uma comunicação, às vezes até dentro da própria casa. Então, há relatos de pessoas surdas que não conseguem nem se comunicar com seus parentes. E isso é algo muito triste, né? E aí a Hand Talk vem para justamente tentar resolver esse problema de alguma forma. O primeiro passo que a gente deu foi justamente com o aplicativo que eu mencionei logo no início. Então, o aplicativo, ele foi feito para ouvintes, né? Então, a pessoa vai no aplicativo, digita em português ou em inglês, né? Porque a gente lançou também para os Estados Unidos, mas você digita na língua oral, na língua escrita, uma frase, e aí o Hugo ele vai sinalizar aquela frase.
Então, é feita uma tradução e o Hugo faz a sinalização. Isso não resolve o problema, porque o problema, para uma comunicação, você precisa ter... são duas vias, né? Então, aqui a gente consegue falar para o surdo alguma coisa, mas a gente não consegue entender o que o surdo está falando. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre o que a gente vem trabalhando para poder resolver essa problemática também. Mas foi um grande passo o surgimento do aplicativo. Ele trouxe para a gente, que é ouvinte, uma possibilidade da gente poder aprender mais sobre a língua, ter esse primeiro contato com a língua de sinal, e também a gente ter o mínimo de comunicação possível com um surdo. Beleza? Hoje a gente tem cerca de 50 milhões de palavras traduzidas mensalmente, então o pessoal utiliza bastante. Utiliza muito nas escolas, universidades, também como um meio de estudo. Eu trouxe essa página web aqui para vocês terem uma ideia de como é o surdo navegando na web. Então, a internet, que é um dos meios de informação que a gente tem, um dos principais meios de informação que a gente tem hoje, ela não é acessível, não era, antes de surgir algumas soluções voltadas para a comunidade surda, por exemplo, ela não tinha, o surdo ele não tinha acesso às informações contidas na web. E aí, pode ser que tenha alguém aí que entenda japonês, mas eu particularmente não entendo, então eu não conseguiria navegar num site como esse. O mesmo se passa para o surdo. Eu trouxe só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como é para o surdo navegar na web. Para isso, a gente desenvolveu uma aplicação em que essa é totalmente voltada para o surdo, né? O surdo ele consegue navegar na web, ter o auxílio do Hugo para poder navegar. Então, ele, como mostra o GIF, ele apenas clica no texto e aí o Hugo faz a sinalização do conteúdo. Beleza? E aí, o que a gente faz nesse... Né, o que essa aplicação, esse serviço, ele faz? Ele faz uma tradução automática, né? Só que na tradução automática, ela tem alguns desafios. A tradução automática ela passou por uma evolução. Primeiro, você tem tradução automática via regra, né, que é algo bem arcaico, foi a primeira solução que foi encontrada. Então, você define um conjunto de regras para poder trazer um resultado, só que ele não se mostrou tão bacana, porque a língua ela é viva, ela muda a todo instante. Então, as regras são inúmeras, você precisaria ter um batalhão de linguística para poder resolver o problema, mesmo assim teriam problemas, né? E aí, depois de tradução por regra, você teve a estatística. A estatística, tradução automática por estatística, basicamente é você trazer o que é mais frequente. O que também não resolve o problema por completo, porque você tem problemas de ambiguidade e aí você não teria parte de contextualização. Mais para frente eu vou mostrar uns exemplos aqui para vocês entenderem essa questão de contextualização. E, por fim, a gente tem a famosa IA, né, a palavra do momento, que é inteligência artificial. Então, a tradução automática, utilizando inteligência artificial, ela trouxe um resultado bem mais positivo. Alguns anos atrás, a própria IBM, né, que é referência na parte de computacional, sugeriu que seria impossível você ter tradução automática. Né? O Google Tradutor está aí para dizer que isso não condiz com a realidade, e a gente também, a gente tem o Google Tradutor como uma referência, obviamente, e aí você com inteligência artificial você consegue ter uma tradução com uma qualidade bacana. Vão existir erros? Sempre vão existir, né? Uma tradução automática, mas ela vai ser mais fiel ao que está escrito lá naquela frase, por exemplo. Então, vou trazer uma frase aqui para vocês, para a gente poder ter um exercício mental. Imagine que você tenha que traduzir a frase aonde você vai hoje, né? Então,
a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, se eu sei o sinal aonde, eu sei o sinal você, eu sei o sinal vai, eu sei o sinal hoje, então eu só vou substituir, né? Faria algo nesse sentido aqui, né? Isso não é uma tradução, né? Isso você está fazendo um português sinalizado. Então, o que eu disse antes, a língua de sinal ela não tem nenhum vínculo com a língua escrita. Ela é cultural, tem toda uma questão, elas têm suas regras gramaticais. Ela é uma língua, não é uma linguagem, certo? Então, a maneira correta de você fazer uma tradução para Libras seria essa, né? Então, primeiro você fala hoje, você vai onde? Então, essa é a maneira correta de você fazer uma tradução. O que acontece em outras línguas também. Eu trouxe uma outra situação que é a questão de ambiguidade. Da mesma forma que existe na língua escrita, essa palavra gosto, ela tem mais de um sentido, na língua de sinal também existe isso. Eu posso trazer um exemplo aqui como dezembro, Papai Noel, homem. Então, todos esses sinais, eles significam o mesmo, esse sinal ele tem mais de um significado. Mas para esse exemplo aqui, um dos desafios é a ambiguidade na língua escrita. Então, você tem a palavra gosto, que ela pode ter mais de um significado. Então, o sinal vai ser diferente. Por exemplo, eu gosto de café, então café me agrada. Esse é o sinal de gostar, de agradar, no sentido de agradar. E a outra situação é tem gosto de café. Então, eu não usaria o sinal agradar, eu usaria o sinal sabor, porque está relacionado ao contexto de sabor. Então, só recapitulando, né? Não, a tradução, ela não segue um conjunto, a língua ela não segue um conjunto fixo de regras. Então, existe muitas exceções. Por isso que a gente utiliza inteligência artificial, porque com a inteligência artificial você consegue resolver esse tipo de problema. São problemas que você não sabe quais são, né? São problemas complexos, são inúmeros, e você não teria condições de criar regras para cada um deles. E aí você utiliza a inteligência artificial. E aí, como que isso acontece? Né? Como é que os tradutores da HandTalk, eles realizam essa tradução? Será que é mágica? Muita gente acha, isso daí só pode ser mágica. Não tem nada de mágica, eu trouxe esse GIF só para dar uma descontraída, mas não existe mágica. Inteligência artificial nada mais é do que um conjunto de algoritmos que tem matemática e estatística por trás, mas que resolvem problemas complexos. Então, hoje a gente tem inúmeras pessoas contribuindo com a gente na coleta de dados, né, para a gente poder construir nossos modelos que usam inteligência artificial para resolver diversos problemas. Eu vou mostrar alguns deles. Um deles é a tradução, né, que eu mostrei atrás para vocês, tradução da língua escrita para a língua de sinal, e outros que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Então, essas três palavrinhas, elas resumem bem o que, quando você tem um desafio e você precisa resolver ele com inteligência artificial, essas três palavras, elas resumem bastante cada etapa do processo. Você precisa ter dados, você precisa ter uma boa quantidade de dados, você precisa pegar esse dado, transformar ele em informação, para depois você transformar em algum tipo de conhecimento. Então, para a gente, no nosso caso, a gente utiliza, a nossa coleta de dados é vídeo. Então, a gente trabalha com vídeo e uma frase. Então, imagine esse slide aqui, ele mostra pessoas realizando a tradução. Por exemplo, alguém realizando a tradução para Libras de uma frase. Aquela frase, eu gosto de café. Outra pessoa realizando a tradução para ASL, que é outra língua. Enfim, isso é uma coleta de dados que a gente faz e ela é em vídeo. E aí você tem o dado bruto, né, como se fosse, imagine que é um diamante bruto que você precisa lapidar.
E aí você tem a frase e você tem um vídeo. Daí você consegue extrair muita informação. Depende do problema que você quer resolver. E extraindo essas informações, você gera conhecimento e aí resolve algum tipo de problema. Um dos problemas que a gente consegue resolver por meio dessas informações é a melhoria na animação. Então, o personagem ele faz a animação. Às vezes, se você faz a animação, um animador ele faz a animação, ele pode ser que ela esteja um pouco dura, robótica, não esteja tão humanizada. E a gente precisa tornar mais atrativo possível. Então, a gente captura as juntas das pessoas durante a movimentação e a gente transfere isso para o personagem. Então, a gente consegue fazer uma animação mais realista, mais humana. Então, esse experimento, a gente começou a trabalhar com isso lá em 2018. Então, a gente tinha todo um estúdio, para você ver a evolução tecnológica. A gente tinha um estúdio que precisava de 4 câmeras. Então, pensar em uma outra solução com o usuário final seria impossível. Você precisaria ter 4 câmeras, e aí você faz a captura dos vídeos em cada uma, e depois você faz uma triangulação para você pegar o 3D. Né? Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas não daria para você fazer alguma coisa voltada para o usuário final, né? Então, a gente conseguia, pelo menos, melhorar nossas animações. Então, a gente tinha esse estúdio. E aí, isso é uma maneira de você utilizar a inteligência artificial, né, para fazer uma animação melhor, fora a questão da tradução. E, por fim, né, uma outra maneira, deixa eu ver se está pegando o vídeo aqui. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Pronto. Esse vídeo, ele mostra para a gente o futuro em que a gente está trabalhando. A gente desenvolveu uma tecnologia que ela consegue identificar os sinais que estão sendo feitos durante uma sinalização. Então, isso abre porta para que a gente resolva finalmente, a gente costuma dizer aqui que é o nosso endgame. É onde a gente quer chegar, quer quebrar essa barreira de comunicação. Se a gente desenvolve uma tecnologia que consegue identificar sinais, a gente consegue construir uma aplicação que você tenha a comunicação de 2 vias, que é onde a gente quer chegar. Então, a gente já conseguiu desenvolver essa tecnologia, a gente já consegue realizar algumas traduções, a gente ainda tem algumas limitações que é justamente relacionadas a dados. Então, a gente vem coletando esses dados e aí, em pouco tempo, a gente vai conseguir lançar alguma aplicação que tenha esse objetivo de resolver o problema da comunicação. Tecnologia a gente já tem, agora só realmente aguardar mais um pouquinho até o surgimento de uma aplicação mesmo que a gente disponibilize para os usuários finais. Beleza? Bom, pessoal, essa é um pouco sobre a HandTalk. Eu deixo aqui com vocês uma mensagem do nosso CEO, que com tecnologia a gente consegue chegar a milhares de locais, não tem essa fronteira. E aí, para quem quiser entrar em contato comigo, pode falar comigo pelas redes sociais, tanto Instagram, LinkedIn, fiquem à vontade. Se tiverem qualquer dúvida, podem conversar comigo, eu estou à disposição, beleza? Pode remover o slide. Espero não ter estourado o tempo aí. Não sei se eu estou no tempo, eu acabei nem contando aqui. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigado ao pessoal da Campus Party. Eu realmente sou fã de vocês. Eu sempre quis participar e para mim foi uma honra. Muito obrigado.